começando para o assunto da aula de hoje, eu espero que todo mundo tenha feito a atividade. Qualquer dúvida, vocês pausem o vídeo e verifiquem o que vocês podem fazer. A aula de hoje é sobre fração, mas é uma aula introdutória. É uma aula bem introdutória. Nós vamos iniciar só mesmo falando o básico sobre as frações. E a pergunta que não quer calar, o que é uma fração? Na realidade, fração vem do verbo fracionar, que é dividir. Logo, nós dizemos que a fração é igual a parte, ou melhor, fração significa a parte de um todo, né? A parte de um inteiro que foi dividido em partes iguais. Um exemplo, imagine só que nós temos aí uma pizza, essa pizza vai ser dividida em 8 partes. Cada pedaço representa, né, 1/8 ou a oitava parte, certo? Então imagine que você tem uma pizza e você dividir essa pizza em 8 pedaços aqui. Então se você, vamos supor que uma aluna que foi premiada e comeu um pedacinho dela. Então você comeu uma parte das 8 que ela está dividida. Então você comeu 1/8. Mais para frente nós vamos falar de nomenclaturas. Uma fração, na realidade, é a parte de um inteiro. Se eu como um pedaço da pizza, eu estarei comendo 1/8. Quer dizer, uma fração dos 8 pedaços que a pizza tem. Nos 8 pedaços que ela foi dividida. Para isso, pessoal, nós temos aqui essa fração 2/8. Nós dizemos o seguinte, ó, preste atenção. Esse número que está em cima, ele é chamado de numerador, certo? Esse aqui. E o que está embaixo é chamado de denominador. Se nós trouxermos para a nossa situação, cada pedaço de pizza é o que está em cima, é o numerador. A quantidade de partes em que essa pizza foi dividida é 8. Ela foi dividida em 8 partes, é o denominador. Então eu tinha um inteiro que foi dividido em 8 partes, certo? Quando você faz a pizza, ela não está dividida. Ela está inteira e você sai dividindo ela. Praticando. Essas frações elas têm nomenclaturas, pessoal. Como é que seriam essas nomenclaturas? Por exemplo, se você tem um número dividido por 2, vamos supor, 1/2. Só um exemplo aqui, pessoal. Olha, toda vida que você tiver nessa parte aqui, porque o que está embaixo aqui, na realidade o que está embaixo, nós dizemos que é a quantidade de partes que esta fração ela está sendo representada, tá bom? Então, se isso aqui são partes, a parte que esse númerozinho que está embaixo, ele representa a parte que está sendo dividida. Então, nós dizemos o seguinte, ó, se eu tenho 1 dividido para 2, ou 1/2, porque essa barrinha aqui está dizendo que está sendo dividida. Então, nós dizemos que nós temos 1/2. E se fosse um 3 aqui embaixo? 1/3. Então, os números que estão embaixo, eles vão dar a nomenclatura para a fração, como por exemplo, se eu tivesse um 4 aqui embaixo, 1/4. Se tivesse um 5, 1/5. Se tivesse um 6 embaixo, 1/6. Se tivesse um 7, 1/7, 1/8 e assim sucessivamente. Se nós tivéssemos, vamos supor que aqui em cima fosse, no numerador fosse um 6. Então 6/2. Com 3, 6/3, 6/4. E assim você vai para todos os números. Então esse número que está embaixo é o que vai determinar o nome da fração. Sendo sabedores de que quando chega a partir do 11, aí vai ter uma nomenclatura diferente, né? Você nota que aqui eu tenho, por exemplo, se nós tivéssemos 1/9, nós teríamos 1/9. 1/10, 1/10, né? E aí quando chega no 11, ele vai ter o seguinte, né? Essa fração. A partir do 11 nós dizemos que o número cardinal seguido, né, nós vamos ter aqui a palavra avos. Suponhamos que eu tenho 3... Aqui é a barrinha que está dizendo que está sendo dividida. 3/15. Nós fazemos a leitura que é 3/15. 8 dividido por 32, ou 8/32. A leitura correta é 8/32. Não esqueça isso, tá bom? Vale ressaltar também que quando nós tivermos na parte de baixo 100, nós dizemos centésimo. E na parte de baixo, quando tiver qualquer mil, nós dizemos milésimo. Então, 2 milésimo, 3 milésimo, 4 milésimo e assim sucessivamente. Também vale lembrar que o numerador é esse que está em cima, né? Nós temos aqui esse 8. Esse 8 é o numerador. E o que está embaixo é o denominador. O número que está em cima, né, é o número de partes escolhidas e ele é chamado de numerador, que é o que eu tinha acabado de falar. E o denominador é o número de divisões, a quantidade de partes em que determinada situação foi dividida. Uma pizza, um pedaço de chocolate, assim sucessivamente. As frações elas também podem ser divididas em frações próprias, que é quando o numerador é menor que o denominador, certo? Você está vendo aqui que essa parte que está em cima é o numerador, tá bom? Então, toda vida que essa parte que está em cima ela for menor do que o denominador, nós dizemos que nós temos uma fração própria. Quando o numerador é menor do que o denominador, nós temos uma fração própria, como é o caso desses exemplos aqui. Você nota que todos os numeradores são menores do que o denominador.
Já para quando nós temos a situação de o numerador sendo maior do que o denominador, nós dizemos que é uma fração imprópria. Ou seja, você nota que aqui todos os que estão em cima, eles são maiores do que o que estão embaixo. Ó. O 8 é maior do que o 5, o 12 é maior do que o 9, o 7 é maior do que o 4. E quando isso acontece, nós dizemos que isso caracteriza uma fração imprópria. E também temos o que nós chamamos de fração aparente. A fração aparente é quando nós temos aqui o numerador, ele é múltiplo do denominador. Você está notando aqui que, por exemplo, o 4, o 8 é múltiplo de 4. O 12 é múltiplo de 2. E o 7 é múltiplo de 7 também. Então, toda vida que você tiver o numerador sendo múltiplo do denominador, nós temos uma fração aparente, que, consequentemente, quando isso acontece, nós podemos, inclusive, dividir esse número que está em cima pelo de baixo e encontrar um valor exato, tá bom? Então, essa é a dicasinha sobre a classificação das frações. Agora vamos para alguns exemplos aí de como é que a gente pode aplicar isso, né? Com a representação gráfica com a representação algébrica. Pessoal, é o seguinte, ó. Aqui nós temos a pergunta, pessoal, como é que eu representaria isso aqui na forma de fração? Lembrando que o nome disso aqui, pessoal, essa é uma representação, né? Isso aqui é uma representação geométrica, tá bom? Toda vida que você vê uma pizza, um pedaço de chocolate, uma barrinha, ela é uma representação geométrica de uma fração. E isso aqui que você está vendo, essas partes que estão colocadas, é chamado de representação algébrica. Então aqui nós temos quantas partes? Ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nós temos 10 partes. Então se eu perguntasse a vocês, pessoal, quanto que representa a parte pintada desta pizza? Vamos supor que é uma pizza. Então ele comeu só essa parte aqui. Então qual foi a parte que ele comeu? Então ele comeu um pedaço dos 10 possíveis. Então a nossa resposta seria a letra B. Não teria nem para onde correr, né? Já na próxima, suponhamos que eu tenho essa outra pizza aqui e aí o aluno comeu esses 2 pedaços. Então vamos lá. Primeiro você conta quantas partes essa pizza foi dividida. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ele comeu 2 partes, tá ok? Das 12 que ele tinha. Então a resposta seria a letra C, tá bom? Então sempre vai ser nesse sentido. Lembrando que pode acontecer o contrário. Pode ser que eu dê a representação algébrica, eu diga, olha, eu tenho uma pizza que foi comida 2 partes de 12 que ela tinha. E eu quero que você represente isso. Então você faria o desenhozinho aqui, né? Eu não sei desenhar igual vocês não. E aí você colocaria, faria o desenhozinho e representaria, né, bem direitinho para nós aqui. Você faria aí no caderno de vocês, dizendo como é que ficaria essa representação dos 2/12, né, representado na forma geométrica. Isso se eu pedisse, né, se eu pedisse o contrário, porque aqui eu estou dizendo quanto foi que ele comeu e estou pedindo para você dar a resposta, mas pode acontecer o contrário. Testando o conhecimento, vamos lá. Aqui nós sabemos, eu quero que você diga para mim qual é a fração que representa a parte pintada, né? A parte que está pintada aqui. Então vamos ver, ó. Primeiro vamos contar quantos espaços ela está dividida. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Né? Nós temos 12. Dessas 12 nós temos pintadas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Então nós temos 9 partes pintadas de 12 possíveis. Então é mais um exemplo. Lembrando que essa aqui é chamada de representação geométrica e essa aqui é uma representação algébrica, tá bom? Então, pessoal, feito isso, eu coloquei vários exemplos aqui para que nós pudéssemos tirar dúvidas, mas eu vou já passar para frente. Aqui nós temos essa situação que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então essa figura geométrica ela tem 6, está dividida em 6 partes. Eu quero que você diga para mim qual a fração que representa a parte pintada.